industrial, motores e combustíveis fósseis estouraram os limites dos ecossistemas locais. Recursos distanciados foram reunidos no processo da produção em massa. A indústria, em escala inimaginável, transforma a paisagem enquanto os bens que jorram das linhas de montagem transformam nossos valores. A máquina precisa, padronizada, especializada, inexaurível, parece prometer um futuro de crescimento ilimitado. As consequências do design para o meio ambiente pareciam remotas. Este século começou com os arquitetos se inspirando em uma era emergente de indústria e tecnologia, com todo mundo desejando, de algum modo, funcionar como um motor a explosão. O que é compreensível enquanto força de inspiração em 1910. Mas como força permanente de inspiração em nosso mundo pós-industrial e nosso novo mundo de informação e ecologia, não faz mais o menor sentido. De forma geral, quase toda a arquitetura desde a Revolução Industrial foi um design sem referência com o tempo, ou seja, em que o meio ambiente e os recursos naturais eram irrelevantes, rejeitando categoricamente o estilo internacional, cujo parâmetro era ser uma solução arquitetônica genérica, adequada a todas as pessoas, todos os lugares e todas as épocas. O que evidentemente demonstrou-se ser inadequado a todas as pessoas, todos os lugares e todas as épocas. Os modernistas encaravam um prédio como um objeto isolado. Ele se isolava do seu ambiente e se isolava do contexto urbano. Era um objeto no espaço e independente da história. Todas essas conexões eram cortadas. Os grandes paradigmas que determinavam o nosso modo de encarar o ambiente construído foi formulado na virada do século e particularmente nos anos 30. Le Corbusier, na Europa, desenhou Ville radieuse, que era a estratégia de urbanismo torres em um parque. Frank Lloyd Wright desenhou suas cidades, Broadacre, que efetivamente eram o paradigma dos subúrbios. Eles se tornaram o paradigma visual que foi codificado. Arquitetos como Le Corbusier e Frank Lloyd Wright anteciparam a manhã em suas épocas. Eles anteciparam a direção do futuro. O problema em todas as artes é que ser pioneiro frequentemente encerra a questão. O pioneiro faz tudo o que é interessante no início, e o que resta, em geral, não vale a pena ser explorado ou, no máximo, merece pouca exploração. Aí avançamos ao passo seguinte. E qual é o passo seguinte? Se as máquinas influenciaram a primeira metade do século, então é evidente que uma preocupação com a Terra é, com certeza, a iconografia das imagens do futuro. Mas como reconhecer a Terra e voltar a ela como uma fonte renovada de imaginário? Quem, entre os designers atuais, traria a furo esta revolução psicológica? Revolução no design. A perspectiva fora da lei. A vantagem de um designer fora da lei é partir para cima das coisas em vez de ter de filtrar todos os pensamentos, ideias e usos potenciais através de uma instituição ou outra. Trata-se de uma pessoa que imagina o que seria legal fazer em seguida com o que se tem disponível em termos de instrumentos. A responsabilidade de um designer é ser fora da lei. O pensador fora da lei tenta se projetar para além das restrições atuais, além da burrice da situação política atual, seja ela qual for, da forma como as coisas são feitas atualmente, e se pergunta, meu Deus, como realmente deveríamos fazer isto? Os pensadores fora da lei podem estar loucos e o mundo pode ter razão, mas precisamos deles, pois são eles que nos dão as sacações, as ideias e as formas arejadas de encarar as coisas. Consegui viver quase um século na fronteira sem ninguém me impor nada ou me dizer o que fazer. Aprendi a sobreviver lá, e uma das coisas que aprendi foi não tentar convencer ninguém.
não tentar vender nada. Você vê o que precisa ser feito e faz. Todo mundo que conheço, de Buck para baixo, tem um extremo. Aqueles que se tornaram, aspas, fora da lei, fecha aspas, têm um sentido extremo de urgência, de que o sistema que criamos tem o potencial de destruir tudo que gostaríamos de ver acontecer. Ed Buckminster Fuller é o designer fora da lei por excelência. Um filho da idade da máquina, ele seria um dos primeiros designers a testar os limites. Em 1927, com 32 anos de idade, Fuller se dedicou a uma revolução no design para otimizar a maneira como utilizamos os recursos do mundo. Um enfoque abrangente que levaria a alguns dos primeiros experimentos do século em design ecológico. Nossos recursos, aqueles que usamos do modo como os projetamos, operando em sua total capacidade, só conseguem sustentar 44% da humanidade. 56% da humanidade estão condenados a uma morte prematura e a grande dor e sofrimento antes dela. Sendo assim, a única maneira de sustentarmos todo mundo é através de uma revolução no design. Fazer mais com menos. Reagindo a uma falta global de habitações, Fuller projetou nos anos 30 a futurista casa Dymaxion. Unidades industrializadas de design eficiente que custariam tanto quanto um automóvel, garantindo melhores condições de vida para um número inédito de pessoas. Acreditamos que esta casa ajudará a resolver o problema de moradia. A razão das casas serem retangulares há tantos anos é porque só podíamos fazê-las assim, com os materiais de que dispunhamos. Mas com materiais modernos e tecnologia, podemos aplicar a eficiência de engenharia que aplicamos às pontes suspensas e os aeroplanos à habitação. Esta casa inteira se pendura em um mastro central de aço inoxidável e pesa só 4 toneladas no total, em comparação com as 150 toneladas de uma casa convencional do mesmo tamanho. A casa Dymaxion também foi o protótipo para aquilo com que Fuller sonhou a vida inteira, um abrigo autossuficiente. Esta casa foi projetada para regular a própria temperatura, purificar o próprio ar, economizar água e reciclar os dejetos humanos. E poderia ser ela própria reciclada, quando obsoleta. Tecnologicamente inteligentes e socialmente responsáveis, as invenções de Fuller estavam adiante no tempo. Seu carro Dymaxion, de 1932, tinha linhas leves e aerodinâmicas, além de economizar energia. Tudo em que ele tocava se transformava em referência. É difícil imaginar, entende, que ele projetou o carrinho Dymaxion no fim dos anos 30 com um motor igual ao de um aparador de grama e de uma eficiência incrível. Naquela época, Detroit produzia uns mastodontes gastadores. É claro que eles só precisavam dar ouvidos a Buckminster Fuller e poderiam ter aprendido a lição já naquele tempo. Leveza e eficiência eram a chave. Ali estava um homem que falava do futuro como algo a ser planejado, em vez de algo a ser enfrentado do jeito que vier, como sempre fizemos. Ali estava um homem que inventara sua própria geometria e, intelectualmente, a ideia de que podemos planejar nosso mundo em vez de aceitar as coisas como saem da fábrica, do jeito que são impostas aos consumidores. Para mim, essa ideia foi poderosíssima. Fuller inventou sua própria geometria, a sinergética, para imitar o modo como a natureza fazia as coisas. Nos anos 50, tais pesquisas levaram à invenção do eixo oitavo e do domo geodésico. As duas estruturas mais fortes e mais leves jamais inventadas. Fuller conseguiu fazer mais com menos. Mas sua defesa de uma revolução no design teria de esperar uma geração pronta para receber a mensagem. As esperanças de que a política chegará a algum lugar é totalmente vã. A única coisa que se pode fazer em política é dizer que se acredita que nosso lado seja o melhor. O fim, o último recurso da política é sempre a arma de fogo. E qualquer um que não deseja a guerra não conseguirá evitá-la com reuniões ou com objeções ou com qualquer forma de ação política. Não. Só se consegue isso com uma revolução no design.
Depois dos horrores tecnologicamente dirigidos da Segunda Guerra Mundial e das catástrofes dos muitos projetos sociais e governamentais mal projetados, o mundo foi forçado a confrontar o lado negro da ciência e da indústria. Nos anos 60, a contracultura promoveu um debate global sobre o uso da tecnologia em nossas vidas. Clamava-se por um retorno a uma vida em escala mais humana. O pequeno era belo. A autossuficiência era o ideal. Enquanto alguns rejeitavam a tecnologia como um todo, outros, inspirados pelas ideias de Fuller, tentavam reformulá-la. Projetando a partir da perspectiva mais abrangente possível, seus experimentos prepararam o terreno para a nova geração de designers.